Pessoal, nosso capítulo 11, ele fala sobre sistema financeiro mundial. Então aqui é um capítulo que continua na temática globalização, só que agora falando de alguns agentes da economia do sistema financeiro mundial. E aqui logo na abertura, olha só, esse boi, né? Símbolo das disputas do mercado financeiro e da alta das ações na Bolsa de Valores de Nova York, a estátua de touro, localizada em Wall Street, ganhou uma desafiante em 2017, a Garota Sem Medo. Foi inserida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com o intuito de representar a coragem de enfrentar o poder dos níveis mais altos do mundo corporativo dos dias de hoje e a resistência contra isso. Então, cheio de simbolismos, né? A gente sabe que a estrutura econômica mundial, às vezes, ela muda, né? E é muito legal falar disso agora, porque nós estamos vivendo um momento de ruptura, de transformação do sistema financeiro internacional. A economia ela vai se remodelar muito após essa pandemia. Diversas empresas, grandes, pequenas, médias, estão entrando em falência, não estão dando conta de sobreviver, e em contrapartida, milhares de outras empresas estão e vão surgir nesses próximos anos, com a visão diferente da coisa, né? Porque essa pandemia, sem dúvida nenhuma, ela vai transformar o modo como a gente enxerga a sociedade. Isso não há dúvida, né? E essa pandemia, ela vem justamente coincidindo com o que seria a sexta onda de inovação tecnológica que propôs o Schumpeter, aquele economista austríaco, com aqueles gráficos das ondas de inovação. 2020 se encerraria um ciclo e nós começaríamos outro. E parece que a pandemia veio para ajudar nisso daí, né? Bom, nós temos aqui 3 fases de padrão internacional de dinheiro. Primeira fase, padrão Libra-Ouro. Foi até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa está bem enfraquecida e especialmente o Reino Unido. A segunda fase é de 44 a 71. Marivaldo, Oi. o senhor, a sua tela, acho que você não está apresentando, se você pretendia apresentar. Jesus, eu não estou apresentando. Eu sempre faço isso. É porque eu estava anotando Claro tudo. que não. Não, mas você está no banheiro, Marivaldo? Eu estou dentro do meu banheiro. Ah, você viu que o negocinho da toalha ali, né? Aham. Não, sabe por quê? Porque aqui dentro do meu banheiro é o lugar mais quieto que tem na minha casa. Aí meu banheiro é bem grande, eu boto uma mesinha aqui, aí eu fico aqui de boa. É porque aí eu fecho 4 portas até a sala, né? Aí as crianças ficam brincando pra lá, fazendo barulho e não vem até aqui onde eu tô. Aí eu fico... Marivaldo tá como Pelé pra nadar. tô sentado no vaso aqui, né? Vamos ver. Agora apareceu? Agora apareceu. Ah, eu tava aqui. Isso que eu tô mostrando aqui o boi com o mouse, aí a menininha. Ai, que vergonha. Então, ó, eu tava mostrando isso aqui pra vocês. Padrão financeiro internacional. De 1870 até 1914, Libra, ouro. O ouro era uma moeda internacional. A cotação em ouro. Até hoje o ouro tem cotação internacional. Ele só não é mais o padrão, né? A segunda fase, o dólar ouro, continuou de 1944 a 1971. E da década de 1970 em diante, que é quando a globalização ela está mais acentuada, a globalização ela ganhou uma nova dimensão, né, que aí o Milton Santos vai chamar essa fase de revolução técnico-científico-informacional, meio técnico-científico-informacional. Aí nós temos o chamado câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? Dá uma olhada na última frase aqui, ó, do último parágrafo. Nesse outro sistema, a economia de um determinado país varia de acordo com o mercado internacional, buscando a estabilização econômica continuamente por meio da atuação dos bancos centrais dos países. De forma sintética, pode-se dividir o padrão monetário em 3 fases. Gente, o que é o câmbio flutuante? Seria o seguinte,
No caso brasileiro agora, o dólar a 5,30, 5,40 que tá flutuando aí. É bom ou ruim para o Brasil? A resposta é depende, né? Para as nossas exportações é maravilhoso. A gente exporta em dólar. Então o exportador, seja da commodity, seja dos produtos industrializados, ele vai negociar em dólar. Então isso vai ser muito bom. Agora, em contrapartida, quando o Brasil compra de fora, ele também vai negociar em dólar. E como o câmbio para nós está desfavorável para a importação, acaba sendo nocivo. Então, assim, o câmbio tem que ser alto ou baixo? Depende. Por isso que nós dizemos que o câmbio é flutuante. Nós vivemos um novo momento de câmbio flutuante. O Brasil está agora se aproximando de mais uma nova taxa de juros básica, né, a Selic. A Selic é a taxa de juros básica do Brasil. É usada como referência. Ela estava em 2,25% e parece que ela vai cair para 2%. É a menor média da história. Só para vocês terem uma noção, o governo Dilma Rousseff estava com o Selic ultrapassando os 14%. Então, assim, o que é os juros, né? Juro é quanto eu vou pagar mais para eu contrair um empréstimo. Então, em linhas gerais, esse momento que a gente está vivendo agora de câmbio negativo para o Brasil, né, um câmbio alto, na verdade ele é consequência também de atitudes que o governo brasileiro tem tomado e também o Banco Central. O Banco Central é quem, por exemplo, vai regular a taxa básica de juros. Se o juro cai, a tendência é que as pessoas consumam mais. Por quê? Porque vai ficar mais barato o crédito. Nós vivemos num mundo onde tudo é a base do financiamento. Bom dia, Isadora. Bom, deixa eu avançar aqui. Na página... Marivaldo, Oi? mas como é que eu sei, por exemplo, como é que eu sei quando uma moeda deve ser mais valorizada que a outra? É aí que tá, Gi. Vai depender de cada país, do momento que cada país está vivendo. Por exemplo, se eu subo a taxa de juros, o que acontece com o crédito no mercado? Fica mais caro. Quando eu digo mercado, eu estou falando no país, de um modo geral. Quanto mais eu subo a taxa de juros, mais caro fica o crédito. Se o crédito é mais caro, as pessoas vão comprar mais ou menos? Menos. Menos. A inflação vai subir ou vai baixar? O que é inflação mesmo? O que é inflação? Quem lembra? Seria tipo o valor da moeda, quanto ela pode comprar? A Isso. desvalorização da moeda, não é? Isso. É a valorização do dinheiro. Então, Gi, vou dar um exemplo para vocês. Em 1994, quando foi instituído o Plano Real, que o real começou a valer como dinheiro, o salário mínimo era R$70. Um salário mínimo R$70. O que dá para você fazer hoje com R$70? Dá para ir no cinema, né? Não agora porque está em pandemia, né? Claro, mas R$70 dá para ir no cinema. Você gasta de uma vez. Ou dá para ir dá para você tomar um sorvete você, sua mãe e seu irmão. Dependendo do lugar que você for tomar um sorvete, já era, né? Só você e seu irmão, já era. Não dá mais. Só que quando saiu o real, R$70, dava para comprar a mesma coisa que hoje, 1.045, que é o salário mínimo brasileiro atual. Então, o que aconteceu? As coisas ficaram mais caras. Por exemplo, quanto custa um pacote de arroz hoje? Quem tem noção aí de quanto está um pacote de arroz? Um preço médio. Quem sabe? Vocês não vão no mercado, não? Não faço a mínima. Um saco de arroz hoje está custando na média de uns R$15. Mais baixo, mais alto, depende da marca, mas uns 15. Lá no Plano Real de 1994, um saco de arroz ia custar tipo R$2. Então assim, do mesmo modo que agora o salário mínimo aumentou, as coisas também aumentaram de preço. Então é assim, no capitalismo, nós temos a lei da oferta e da procura. Quando uma pessoa procura demais um produto, o que acontece com o preço?
O preço sobe? O preço sobe. Ao nome dessa subida no preço, o nome dessa subida de preço é inflação, tá? Inflacionar. O que significa inflacionar? Valorizar, tá? Então assim, inflacione seus relacionamentos interpessoais, tá? Significa deixar mais caro, é mais valioso, vale mais, ok? Entendeu, Gi, a lógica? Mas, professor, por exemplo, se for comparar o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, o real com o dólar. Certo. Como é que eu posso fazer essa comparação, sendo que o tamanho da população é diferente, um monte de coisa diferente? Como é que eu posso falar que o dólar é 5 vezes mais valioso que o real? Não, aí você você tá vê uma pegando... lógica nisso. Não, Gi, você tá pegando, assim, $1. Você tem $1 nos Estados Unidos. O dólar é a moeda americana, então ele é o padrão. Eu tenho $1 nos Estados Unidos. O norte-americano, ele vai lá e vai comprar o quê com $1, por exemplo? O que dá para comprar com $1? Um sanduíchezinho industrializado congelado. Se você for lá nos Estados Unidos e quiser comprar o mesmo sanduíchezinho congelado de $1, você vai pagar quantos reais? No caso, na cotação de hoje, 5,30, 5,40. Não sei exatamente quanto está o dólar, mas está entre 5,30 e 5,40. Então, é só um padrão, Gi. Por isso que existe o PIB por habitante. Aí você falou de população. PIB por habitante. Quantos dólares ganham, na média, um estadunidense e quanto ganha um brasileiro? Como que eu faço esse cálculo? Eu pego o PIB do país e divido pelo número de pessoas. Aí ele é proporcional. Aí, Gi, ainda tem uma outra medida, que é o PIB PPC. O PIB, PIB de paridade de poder de compra. O que é isso? É quanto dá para eu comprar, por exemplo, leite. Eu vou comprar 1 litro de leite. Quanto vale em dólar 1 litro de leite aqui no Brasil? Não vale nem $1, né? Porque 5,30 difícil você ver um leite de 5,30. Eu acho que nem tem um leite de 5,30 no mercado. Tem leite de R$3. Então assim, R$3 é quanto em dólar? Não é tipo 35 centavos de dólar. Agora, quanto será que custa um litro de leite lá nos Estados Unidos? Será que custa mesmo 35 centavos? Não, né? E se você for num país lá como a Botsuana, na África, ou no Japão, ou na China, você concorda, Gi, que em cada lugar o preço médio do leite vai variar? Eu usei o leite como referência, mas poderia ser, por exemplo, um plano de internet, poderia ser a cesta básica, os produtos básicos do dia a dia. Então isso oscila de país para país. Por isso se utiliza também o PIB PPC, paridade do poder de compra, para que a riqueza ela seja mais real. E na verdade, Gi, tudo isso são parâmetros, né? São padrões. Não significa que seja exato. É uma média para a gente ter uma noção mais ou menos de como é a realidade do país em termos econômicos. Nunca vai ser 100% preciso. Ok? Entendeu? Professor, não entendi nada. Desculpa. Porque, os países, eles têm então, tamanho diferente, grau de desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, o Brasil, que ele produz muita laranja, né? Exporta laranja. Certo. Então, o preço da laranja aqui vai cair, porque tem muita no mercado. Mas em outro país, sei lá, qualquer outro país, o preço da laranja não é tão baixo quanto no Brasil, porque tem pouca. E como é que eu posso, se os países eles têm... Como é que eu posso comparar assim, a moeda vale tanto, se dependendo do produto vai ser diferente? Como é que eu sei que uma moeda vale 15 vezes mais que a outra e não entra isso na minha cabeça? Simples, Gi, por isso que a gente está falando de padrão monetário internacional. Qual que é a moeda internacional hoje, 2020? Qual é a moeda internacional? O padrão. Dólar? É o dólar. É o dólar. Então, toda a comparação que você vai fazer, Gi, é uma mera comparação de moeda brasileira, real, ou peso argentino contra o dólar.
Quantos pesos eu preciso para comprar um dólar? Quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Quantos ienes eu preciso para comprar um dólar? Quantos yuan? Quanto de cada moeda internacional eu preciso para comprar um dólar? Esse é o padrão cambial. Quando você vai comprar, por exemplo, Gi, você está falando de laranja, né? Suco de laranja. Quando você vai vender suco de laranja, você negocia em que moeda? Não sei, em dólar também? Em dólar também. O preço é cotado em dólar. O commodity, ferro, soja, carne bovina, o preço disso no mercado internacional é dado em dólar. O dólar é a moeda de referência. Por isso que o PIB-PPC ele veio para fazer isso que você está dizendo, para deixar o comparativo mais palpável, mais próximo da realidade. Porque, como você falou, cada país tem a sua especificidade. Por exemplo, no Brasil, moradia, comprar casa, é barata. Se você for na França, casa é caro pra caramba. Não é todo mundo que tem acesso. Quanto é o preço do aluguel no Brasil? Quanto é o preço do aluguel na Califórnia? Vai divergir, não vai ser o mesmo preço, não vai ser a mesma cotação. Por isso, ó, não, filha, vai lá com a mamãe. Ó, me escondi, ainda veio aqui. Por isso que a gente tem o PPC, para tentar dar uma amenizada nessa diferença toda. Agora, Gi, isso aí que você está falando, nós nunca vamos ter uma comparação 100% justa. Não tem como você ter com clareza o comparativo. É uma referência. E tudo é negociado em dólar. Eu acho que é isso que você tem que entender. O padrão monetário, como eu vendo as coisas no mercado internacional, ele é pautado em dólar. Então, mas o dólar não devia ser diferente para o comércio de alimentos, para a área de construção? Não devia ter preços diferentes? Não. A moeda é uma só. Agora, eu enquadro o preço do meu produto. Por exemplo, eu tenho esse mouse aqui. Eu vou negociá-lo. Eu negociaria ele por R$50, por exemplo. Ou se eu for negociar ele por dólar, aí não vai mais ser R$50. Aí quanto que é o preço dele internacionalmente? Ele custa $10. Então eu vou vender isso aqui a quanto? A $10. Se fosse para eu vender, por exemplo, um celular. Esse celular no Brasil ele vale R$1.000. E se for para eu negociar ele em dólar no mercado internacional, ele vale $250. Então eu teria que converter. Não, eu vou comprar esse celular lá fora. Eu sou uma empresa que vende celular aqui dentro do Brasil. Então eu vou comprar ele a 250. A quanto que eu vou ter que vender aqui no Brasil esse celular que eu paguei $250 para eu obter lucro? Para eu tirar o custo dos 250 e ainda me sobrar um lucro. Eu vou ter que vender ele por $300. Tá, mas $300 convertendo para o real, quanto fica? Sacou a lógica? Você enquadra cada produto dentro do preço do dólar. Você não precisa ter várias moedas dólar diferentes, um para construção civil, outro para eletrônico, outro para roupa. Entendeu a lógica? Professor, eu ainda não entendi o que estabelece que o dólar vale 5 vezes mais que o real. O tanto de dólar que tem dentro de cada país. Se tem bastante dólar no país, o preço dele cai. Se há uma fuga de dólares, o preço dele aumenta. Lei da oferta e da procura de novo. Se está vindo bastante investimento para o Brasil, bastante dólar no Brasil, o preço do dólar vai cair. Se o Brasil está perdendo o dólar, o preço dele vai subir. Se estão tirando dinheiro daqui, investimento daqui. Entendeu? Oferta e procura, de novo. Gi? Ou no caso da Argentina, a Argentina ela teve que pegar dinheiro no FMI, pegar dólar no FMI esses dias, ano passado, final do ano passado. Ela se endividou em mais 40 bilhões de dólares. Por quê? Porque a moeda deles estava depreciando pra caramba, eles precisavam de investimento, de dinheiro,
e aí foi lá e pegou emprestado do Fundo Monetário Internacional. O Brasil tem reserva monetária, o Brasil tem mais de 200 bilhões de dólares em reserva monetária internacional. Como que é essa reserva? O Brasil compra, por exemplo, o título da dívida do governo americano. É um papel que o governo americano emite, e aí dizendo que aquele papel vale tanto em dólar. Aí o Brasil compra esses papéis. Que na verdade nem é papel físico, né? É tudo transação digital. Mas enfim, gente, isso é o que estuda. Isso seria o que vocês estudam numa faculdade de economia, tá? É mega complexo. Não é simples, não. É complexo o negócio. O que a gente faz aqui em geografia é dar uma pincelada, né? Bom, o mundo em ordem. Organização das finanças globais no século XX. Olha isso aqui. Conferência de Bretton Woods tornou-se um marco da economia global por 4 motivos principais. Essa Bretton Woods, isso aqui eu vou colocar na prova de vocês, provavelmente, hein? Isso aqui, esse capítulo vai estar na prova mensal e eu vou colocar ele na prova de vocês. Mudança de comando, o comando financeiro, que por muitos séculos esteve nas mãos da Europa, agora pertenceria aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, ele sai como um grande vencedor. E aí ele vai estipular o sistema financeiro internacional. Os donos da moeda. Foi estabelecida a paridade entre o dólar, a moeda referência, e o ouro, o metal mais valioso adotado até então como referência. Cada dólar equivalia a 31,1 gramas de ouro. Se o dólar sobe, o ouro sobe. Se o ouro sobe, o dólar sobe. O outro lado do mundo. Os olhos do mundo estavam voltados a discussões sobre a pobreza e a fome do terceiro mundo. Como incentivo ao desenvolvimento, criou-se o Banco Mundial. O Banco Mundial sai dessa conferência também. Para que é o Banco Mundial? Para ajudar os países pobres a se desenvolverem. Arrumação da bagunça. O desastre causado por 2 grandes guerras foi humano e também financeiro. Para ajudar as cidades a se reconstruírem, foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional. Só que qual tipo de país pega dinheiro no Fundo Monetário hoje? Que tipo de país, pessoal? Com qual padrão de desenvolvimento? Subdesenvolvido? Subdesenvolvido. Lá atrás, após a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi criado, era para país rico, para aqueles que sofreram muito com a guerra. Porque o desastre da guerra ele não foi só humano, né? Matou 60 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas não foi só isso. Foi principalmente financeiro. Havia uma crise econômica instalada no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. E aí vem essas instituições e são criadas para tentar construir infraestrutura e para recuperar a estrutura, tanto física quanto econômica, dessas nações que sofreram muito com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a Segunda Guerra, como é o caso de França, de Reino Unido, de Alemanha principalmente, né, de Itália e outros países do mundo que também participaram da guerra. Você pega ali o Egito participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial. Vamos aqui avançar aqui. Sim, tem um textinho que fala contradições. FMI, Banco Mundial versus Banco do BRICS. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses 5 países aqui, representados pela mamãe, né? Atualmente, esse aqui está no poder ainda. E esse aqui, ó, o Putin e o Xi Jinping. Esse aqui tá quase sendo preso na África do Sul. Eu não lembro o nome dele agora. Por corrupção também. Mas enfim. Foi selado um acordo de criação de um banco chamado NBD, o Novo Banco do Desenvolvimento. Para que esse banco foi criado? Para construir infraestrutura nos países emergentes e pobres. Então, diferente lá do Banco Mundial que foi criado para os ricos, o NBD foi criado para subsidiar obra em países pobres e emergentes. A maioria dos países do mundo é pobre ou é emergente, né? Então, foi um banco criado estrategicamente para atender a esses países. Então, do qual, inclusive, o Brasil faz parte. Então, perceba que o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são um grupo hoje muito importante. Tão importante
quanto é, por exemplo, um G7, né? São países que se reúnem anualmente para discutir e estão numa relação, no intercâmbio continuamente. Inclusive, um dos resultados disso foi que mesmo em meio à pandemia, o nosso presidente ele conseguiu fazer um acordo com a Índia para compra de material para fazer hidroxicloroquina. Não vou entrar na discussão aqui se esse trem é bom ou se é ruim, mas o governo brasileiro conseguiu comprar um monte de matéria-prima lá dos indianos para trazer para cá. A propósito, né, a Índia é a grande farmácia do mundo. Cerca de 75% dos medicamentos genéricos saem da Índia. Então é uma potência na produção de medicamento. Em parte esse acordo saiu porque há uma parceria dentro desse BRICS. Bom, nós vivemos atualmente um mundo de dinheiro digital. E o dinheiro digital ele vai começar aqui com a Bolsa de Valores. Eu não estou falando de Bitcoin, tá? Não é isso. Não é criptomoeda. Dinheiro digital. Exemplo, vocês viram que o governo está dando auxílio emergencial para as pessoas mais pobres, né? Para as pessoas desempregadas. Vocês viram isso aí, né? Acho que não tem como ninguém aqui não tá a par do que está acontecendo. O governo, ele não tem dinheiro suficiente impresso para distribuir para a população. Pensando nisso, ele abriu uma conta digital para todos os brasileiros que têm carteira assinada, que eram trabalhadores e tal, demitidos. Criou uma conta digital para todo mundo. E aí ele permite que o cara pegue o celular dele, por exemplo, e use o saque emergencial para fazer compra. O vendedor ele gera um código, um QR Code, e aí você tira a foto com o seu celular, abre o aplicativo lá, chama Caixa Tem o aplicativo, tira a fotinha e você paga com o seu auxílio. Ou o governo também está liberando um fundo de garantia para as pessoas através do Caixa Tem. Na verdade, o dinheiro é digital. Então nós temos dinheiro digital que não é moeda, criptomoeda, né? Não é aquelas moedas da Bitcoin, Litecoin, aquele treina coin da vida, não. É o dinheiro digital, a transação é feita sem utilização do papel. Então, as bolsas de valores, elas vendem o quê? Ações e títulos. As bolsas de valores, elas vendem pequenos pedaços de empresas. É um papel. Você compra, na verdade, você está comprando um título, um papel. É uma informação. Eu digo assim, olha, eu tenho uma empresa, eu abri uma empresa exportadora de soja, e aí minha empresa, cresceu demais no Brasil, de modo que eu estou precisando de mais dinheiro para poder expandir minha negociação. Aí eu abro a minha empresa ao capital internacional, ao capital externo. Eu coloco ela na Bolsa de Valores. Tá? Existe uma série de regras que o governo impõe para a empresa mudar essa classificação e tal. Mas, de forma prática, a minha empresa, exportadora de soja, agora está na Bolsa de Valores. Aí vocês são os investidores. Eu coloco ações, papéis, títulos da minha empresa para serem negociadas na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, daqui do Brasil. E aí a Bovespa, ela vai vender as ações da minha empresa. E vocês, à medida que vocês vão comprando, as ações da minha empresa vai valorizando. Quando a minha ação valoriza, o que vocês fazem com o papel que vocês compraram? Vocês vendem. E aí, a diferença que você pagou e do quanto ela aumentou é o seu lucro. Você ganha dinheiro se a minha ação da minha empresa valorizar. Só que se ela despencar, digamos que você tenha comprado por R$10 uma ação, e aí passou 3 meses, a ação está valendo 5. Você perdeu metade do seu dinheiro. Só que você fala assim, foi só R$10, né, professor? Não, mas você pegou R$1 milhão e investiu em ações de 10 cada uma. E aí ela caiu para R$5. Você perdeu R$500 mil em questão de 3 meses. Só que pode acontecer o contrário, né? Você pagou 10, passa 3 meses, ela está valendo 20. Você dobrou o seu capital em 3 meses sem fazer nada. Isso é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é especulação. Você compra com o interesse de que o preço aumente. Mas se não aumentar, se o preço cair, você teve prejuízo. Se o preço aumentar,
você obteve lucro. Entendeu? É isso, de forma bem simplificada é isso. A propósito, vocês viram como é que está a Bolsa de Valores do Brasil? Vamos ver como é que ela está operando agora? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Estão vivos? Deixa eu colocar aqui, ó. Estamos aqui. Muito bem. Cadê? Aqui no Globo. Aqui, ó. A Bolsa de Valores do Brasil, hoje, o índice Ibovespa está crescendo 1,73%. Está a 104 mil pontos. Em meio a uma pandemia, a nossa Bolsa está muito bem, obrigado. O dólar deu uma caída boa, ó. Tem umas 2 semanas que eu vi a cotação. Está 5,16. O euro, 6,084. Então, ir para a Europa está ficando meio difícil, hein? A cada um euro, R$6, haja dinheiro, né? Bom, quem compra ações são chamados de acionistas. Na verdade, o acionista é o cara que tem um pedacinho da empresa. E aí ele pode vender esse papel e ganhar dinheiro com isso. Bem, aqui nós temos algumas bolsas, a distribuição das 20 principais bolsas de valores do mundo. Inclusive a nossa aqui, ó, de São Paulo. A Bolsa Bovespa. Olha, dos Estados Unidos. Nova York, Madrid, Londres, Frankfurt, Zurique, Bombaim, Joanesburgo, Shenzhen, Xangai. Olha só, Hong Kong. Só a China tem 3, ó. Singapura, Taiwan, Tóquio, Seul e Sydney. As 20 maiores bolsas de valores. Então o Brasil está dentro desse meio aqui. Tá? NYSE, aqui ó, New York Stock Exchange, a maior bolsa do mundo, cuja capitalização do mercado em 2017 foi de 14 trilhões de dólares. A bolsa estadunidense corresponde a 25% do mercado mundial. Bom para você? 1/4 das ações de empresas em bolsa de valores passa pela bolsa de Nova York. Nasdaq, Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotação Automáticas, que concentra boa parte de sua capitalização em ações de empresas de alta tecnologia. É a segunda maior bolsa de valores do mundo, sendo responsável por cerca de 8% da capitalização do mercado mundial, com 4,7 trilhões de dólares, também nos Estados Unidos. Então some aqui os dois, você vai ver por que os Estados Unidos é tão rico, tão importante assim, né? Paraíso fiscal. Vocês já ouviram falar de paraíso fiscal? Quem acompanha a Operação Lava Jato aí, já deve ter ouvido esse termo. Paraíso fiscal. Os políticos brasileiros pegavam dinheiro de corrupção aqui, empreiteiros, políticos, e mandava para fora. Para países que não exigem comprovação da origem do dinheiro. Então assim, se esse dinheiro é do tráfico, se esse dinheiro é de corrupção, os países não estão nem aí. O dinheiro pode entrar numa boa. Aí o cara entra com o dinheiro e aplica em algum investimento do país. O dinheiro dele fica guardadinho lá, protegido com sigilo. Esses países que fazem isso são chamados de paraísos fiscais. Olha o que ele vai dizer, ó. O Brasil classifica-os com base em 3 critérios. As alíquotas utilizadas para a tributação sobre a renda devem ser inferiores a 20%. Menos que 20% para a renda é um paraíso fiscal já. O território deve empregar políticas que permitem que as informações sobre os indivíduos e a composição societária das empresas sejam mantidas em sigilo. Esses locais apresentam atitude menos transparente do que o padrão utilizado internacionalmente em relação às informações fiscais. O Brasil reconhece 68 paraísos fiscais do mundo. Na Europa, olha quem é. Andorra, Liechtenstein, Mônaco, Gibraltar, Ilhas de Man, Ilhas de Norfolk, Ilhas do Canal, Ilhas Svalbard e San Marino. Com detalhe, San Marino é país, Mônaco, Liechtenstein e Andorra são países. Então, paraísos fiscais. Olha no Oriente Médio, Djibouti é na África, Catar, Líbano,
Kuwait, Omã, Iêmen, Jordânia, Ilhas Kenshi, não sei como é que lê esse nome, Djibouti, de novo Djibouti, Emirados Árabes, até os Emirados Árabes, hein? Olha na América Central, galera, o tanto, é onde mais tem. Anguilha, Antigua e Barbuda, que é país, Barbados é país, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Caimão, Granada, Montserrat, ambos são países, São Vicente e Granadina, São Cristóvão e Nevis, tudo país. Dominica, país, Bermudas, Bahamas, país, Belize, país, Honduras, Costa Rica, Ilhas Caicos, Jamaica, país, Panamá, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago. Tudo isso aqui o Brasil classifica como país. Como paraíso fiscal, perdão, país, como paraíso fiscal. Quer dizer, tem para todo lado, né? Tem vários. Especulação financeira e economia virtual. O que é especulação financeira? Quem pode me explicar o que é uma especulação financeira? Ana Júlia? O que é, Ana Júlia? É tipo, sei lá, quando você compra uma coisa esperando que ela vai valorizar depois? Exatamente. Especulação. Só que aqui nós estamos falando especificamente de especulação financeira. A especulação financeira, ela tem consequências. Né? Quais consequências? Quando se produz demais, por exemplo, no intuito de vender, chega no momento que o mercado satura, o que acontece com o preço? Despenca. E aí gera crise econômica, como a crise de 29, como a crise de 2008. Excesso especulativo, demais especulação. Olha esse último parágrafo aqui. Ó. Essa chamada economia especulativa já existe há muito tempo, mas no passado envolvia um volume de recursos significativamente inferior ao movimentado pela economia real, na qual se investe na produção de bens e serviços, gerando empregos, desenvolvendo empresas, etc. Na última década do século XX, o volume de dinheiro movimentado pela economia especulativa, pela primeira vez na história, ultrapassou da economia real. Em 2011, já era 10 vezes maior e a diferença continua crescendo de forma acelerada. Há vários impasses associados à economia especulativa. E nós já vamos falar disso aqui. Por exemplo, quando eu fui lá e comprei esse celular aqui, digamos que eu tenha comprado um celular, só que eu não vou usar esse celular. De modo bem hipotético. Eu comprei esse celular não para eu usar. Eu comprei ele para eu vender. Só que eu comprei ele no intuito assim, eu paguei lá os $200 e eu vou vender ele por 250. Outra pessoa comprou ele por 250 e vai vender ele por 300. A outra comprou por 300, quer vender ele e ganha mais 50, ela quer 350. Então vai subindo o preço, Só que vai chegar num ponto que a especulação, que o preço real desse produto não vai acontecer. Com a Bolsa de Valores é a mesma coisa, é capital especulativo. Eu compro a ação esperando que ela vai valorizar, agora ela vai valorizar eternamente? Não, vai chegar num momento que a empresa vai ter algum problema, que ela vai patinar, que ela vai ter algum problema fiscal, que ela não vai conseguir mais crescer, e aí as ações vão começar a depreciar o valor. Então o capitalismo ele é Você feito... mexe? Como que é? Você mexe com ação? Eu não. Tem que ter tempo para fazer isso. Eu dou muita aula, não tenho tempo para mexer com isso não. Você tem que estar acompanhando diariamente, né? Eu tenho uns quantos amigos que mexem. É razoável, assim. Quem aprende a mexer, dá para ganhar um dinheiro legal. Mas eu mesmo não mexo, não. É impossível a empresa valorizar eternamente. Vai chegar no momento que ela vai declinar o valor. E aí, consecutivamente, o capital especulativo foi para o pau. Assim como a empresa ela pode simplesmente falir. E aí todo aquele dinheiro, aquele dinheiro hipotético que ela poderia produzir, porque a ação é isso, você está investindo um dinheiro para produzir um dinheiro futuro, para valorizar a sua ação e aí você ganhar dinheiro.
Vai chegar no momento que algo vai dar errado. E aí, crise econômica. Quais os problemas? Falta de lastro. O que é lastro? O enorme e crescente volume de papéis representando promessas de pagamentos supera a capacidade de produção de riqueza mundial. Eu começo a vender título demais. Você compra meu título esperando que eu vou te pagar por isso. Só que aí eu vendi tanto título que eu não consigo mais acertar com todo mundo. Aí eu não tenho lastro. Lastro é a falta de capacidade que o país tem, que a empresa, a pessoa tem de pagar. Mas esse lastro financeiro é utilizado sempre quando a gente fala de economia, de transações financeiras, de economia digital principalmente. Sem limites. A falta de estruturas que imponham limites aos especuladores foi agravada pela contradição de que, em situações de colapso, como a crise de 2008, recorre-se ao Estado, com E maiúsculo, para evitar o caos financeiro. Aqueles que adoram o liberalismo econômico, que dizem que o Estado não tem que intervir na economia, deveriam analisar o que aconteceu em 2008. As empresas faliram e aí, algumas para não falirem, foi recorrer a quem? Ao Estado, ao governo, que elas tanto abominam. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse radicalismo, Nem muito Estado, nem pouco Estado, Tem que ser na medida, porque a hora que a coisa aperta, quem ajuda é o Estado. Voláteis especulações. Os países dependentes economicamente das especulações, ao passarem por alguma crise, redirecionam seus investimentos para outros locais. Essa ação fragiliza os países menos abastados. Então, especulação excessiva vai gerar crise também em países mais pobres. Por quê? Pensa o seguinte, o Brasil agora está top para investir. Os investidores do mundo inteiro começam a vir para cá e colocar dinheiro e comprar ação de empresas brasileiras. E aí, de repente, o Bolsonaro sofre um impeachment. O que vai acontecer com o preço das ações? Despencar, Por quê? Porque desestabilidade, na política é algo que deixa desconfiado para você investir no país. Exatamente isso, Ana Júlia. A confiança na segurança jurídica do país é o que faz o investidor colocar o dinheiro dele ou não. Ou que faz o investidor tirar o dinheiro dele. Vocês viram que, mesmo com toda essa falácia, o Bolsonaro fala borracha pra caramba, mas ainda assim a Bolsa de Valores brasileira, ela vem batendo recorde após recorde. Mesmo em meio à pandemia, a nossa Bolsa está crescendo. Ela bateu, não está na cotação mais alta, mas continua crescendo, ela voltou a crescer. Enquanto no mundo aí tem coisa bem feia acontecendo. Mesmo com esse perfil governante de Bolsonaro ou de Donald Trump, por exemplo, o Donald Trump também é outro bom exemplo para a gente colocar aqui, porque ele é louco, ele fala o que vem na cabeça, tem hora, e mesmo assim os investidores vão lá e aplicam dinheiro. Por quê? Porque há uma confiança na equipe que está por trás, na estrutura que está apoiado o país. Então, quando o país tem segurança, como não tinha lá durante o governo Dilma, vocês lembram da Dilma tentando se segurar do impeachment? Como é que foi ruim para o Brasil aquela vez? Aquele impeachment foi horroroso, cara. Se o Congresso tivesse apoiado na época, não tivesse caçado a mulher, a gente teria passado mais suave o 2017, o 2016, teria passado mais tranquilo. Mas ali houve uma disputa de poder, como a gente está vendo agora ainda, entre Congresso, entre Executivo, entre Supremo Tribunal Federal. Mas resumindo o que aquele textinho ali está dizendo quando eu tenho segurança, o investimento vem. Só que se eu não tiver mais segurança, o investidor ele simplesmente pega o dinheiro dele daqui e leva para outro país, que às vezes tem uma rentabilidade menor, mas tem mais segurança. Então, por isso que ele é ruim para alguns países. Tem vezes que países pobres são a bola da vez. O Vietnã, por exemplo. O Vietnã tem crescido pra caramba. Muito investimento. Só que se acontecer alguma coisa meio esquisita no Vietnã, os investidores não vão pensar duas vezes, vão tirar o dinheiro de lá. Então esse é o malefício do capital especulativo.
O investimento veio, o país faz meio que um compromisso, falando, poxa, nosso país está indo bem, está entrando dinheiro, então a gente pode investir mais nessa área, na outra área, e aí de repente o investimento vai embora. Isso traz consequências horríveis, né? Consequências horríveis para a economia do país. Há benefícios? Pergunta. Com certeza, né, pessoal? Receber investimento é ótimo. Essa economia não dá oportunidade de desenvolvimento econômico e de infraestrutura às nações, nem gera empregos à população. Muito contraditório isso que o autor daqui coloca. À medida que o investimento chega no país, é claro que isso vai gerar benefício. Uma vez que, se ele unicamente gerasse só imposto no país, porque tem que pagar imposto, já estaria ótimo, né? Porque através do imposto o Estado ele faz benfeitorias dentro do país. Então, assim, há benefícios de capital especulativo? Há. Agora, se você falar assim, o custo-benefício disso vale a pena? Aí é outra discussão. Aí eu não sei se vale a pena, porque, de fato, quando o capital especulativo vai embora, a consequência é ruim. E o capital especulativo ele não tem país, né? O dinheiro, né, gente? Dinheiro não tem religião, dinheiro não tem país, dinheiro não tem etnia, dinheiro não tem orientação sexual. Dinheiro vai onde ele cresce, né? O investimento vai para onde tiver crescimento. A questão do endividamento global. Dá uma olhada nisso aqui. O que é dívida interna e dívida externa? Dívida interna, o nome já fala, né? Bem sugestivo. É tudo que o governo deve dentro do país. Externa, tudo aquilo que o governo deve para fora do país. Tá? Então, por exemplo, as 5 maiores dívidas externas do mundo. E aí o Brasil, ó. As 6, né, na verdade. As 6 dívidas externas e o Brasil. Primeiro colocado, União Europeia, 29 trilhões de dólares. Sabe qual que é o tamanho da economia europeia em 2017? Os 28 países não chegava nem a 16 trilhões direito. O Reino Unido em terceiro com 8 trilhões, França 5, Alemanha 5, Países Baixos 4,28 e olha o Brasil, meio trilhão, muito baixo. O Brasil tem uma dívida externa baixa e uma reserva monetária internacional alta. Você fala assim, nossa, então maravilha, né, o Brasil dívida externa baixinha, legal. O nosso problema é a chamada dívida interna. O que é dívida interna? Tudo aquilo que o governo, as empresas, tudo que nós devemos dentro do país. O problema é que, historicamente, a nossa taxa de juros básica era alta. Então, o governo brasileiro ele sempre optou em pagar juros altos. Interessante, né? Por que o governo decide pagar juro alto? Basicamente para ajudar bancos. Né? Os bancos, eles fizeram a festa no Brasil a vida inteira. Agora que a taxa de juros do Brasil está próxima de países desenvolvidos. Está em 2%. Eu até não sei se o Banco Central baixou, porque a promessa era de fazer um corte residual e provavelmente ia para 2% a taxa básica. Você pega o Lula ali, o Lula operou o governo inteiro dele, o segundo mandato inteiro, em 14,25%. Então, assim, uma taxa de juros elevadíssima, pagava-se muitos juros, o governo tirou a boa parte da dívida que nós tínhamos lá fora, que era mais barata, e deu para os bancos daqui de dentro um juro mais alto. Então, olha só, dívida externa não quer dizer que o país é pobre, não, muito pelo contrário. O PIB americano hoje, a dívida externa americana é equivalente ao PIB americano. Os Estados Unidos devem 100% do PIB. A Alemanha deve 140% do PIB. A Alemanha deve mais do que ela consegue produzir ao longo de um ano. Isso é ruim? O que vocês acham? É ruim? Não necessariamente. Sabe por quê? Um exemplo. Uma pessoa que ganha lá 10 mil reais por mês. Aí ela vai lá e faz um financiamento imobiliário e ela vai pagar uma parcela de 2.500 reais por mês. Ela vai financiar um bem de 350 mil reais. Ela ganha 10 mil. Ela consegue pagar 2,5 por mês? O que vocês acham? Consegue. Consegue. Então, Sim. assim,
a dívida que ela contraiu é de 350 mil. Portanto, é 35 vezes, né, o salário que ela ganha por mês. Ela ganha 10 mil vezes 35, 30, não, que 10 vezes, 100 vezes, né? 100 vezes maior do que o salário que ela ganha mensalmente. Só que não tem problema, porque essa dívida ela está pulverizada em vários anos. Ela foi dividida em vários anos, tá? Então, nem sempre o país que tem dívida externa elevada, o país que tem dívida grande, é algo ruim. O país pode ter uma dívida elevada e mesmo assim ele conseguir pagar. Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Ele deve 100% do PIB, mas não tem problema, porque a economia nos Estados Unidos está sempre girando. O dinheiro circula, a economia funciona. A indústria está produzindo, o setor primário está produzindo, o comércio está vendendo pra caramba, o consumo é extremamente estimulado, né? Que é algo que o Brasil, acredito que o nosso país agora está tentando fazer, né? Que vocês viram que estão querendo criar um novo imposto aí no Brasil, né? E eu acredito assim que o maior intuito desse novo imposto é justamente para pegar quem? iFood, para pegar Bitcoin. Todo mundo vai ter que pagar um pouquinho de imposto. E aí o governo está querendo reduzir o imposto com essa reforma tributária em cima dos produtos do consumo. Então eu reduzo em cima do consumo e pego as transações digitais. E também parece que para a próxima etapa vai começar a taxar também superfortunas. Quem tem muito dinheiro vai ter que começar a pagar proporcionalmente mais. Dívida externa. Captura do sistema financeiro mundial. Isso aqui eu deixo para eu revisar com vocês na semana que vem. Agora, vamos fazer os exercícios. Só que vocês vão fazer diferente agora, pessoal. Eu quero vocês desenvolvendo atividades propostas lá no Tarefa Online. Vocês vão fazer isso agora, no Tarefa Online. Isso aí eu vou contar como uma nota de tarefa de vocês. Ok? Aquele negócio do SAIS lá? Do SAS, isso. Tarefa Online. E daí, na semana que vem, a hora que eu pegar para corrigir os exercícios, eu vou bater em cima só daquelas questões que vocês tiveram mais dificuldade. Esse ano que eu fui conhecer a ferramenta, eu achei assim maravilhoso, porque ela me dá índice de erro e acerto de vocês, e aí não tem por que eu ficar corrigindo questão que 90% acertou, 100% acertou. Não faz sentido. Esse ano só, Marivaldo, que absurdo. Eu não ligo pra essa porra digital não, agora que eu tô conhecendo. Vamos fazer então as 10 propostas que tem lá no Tarefa Online. Pode fazer ela primeiro e depois vocês vão pegar as atividades para a sala e as atividades as demais atividades do capítulo 11. É 11, né? É 11. Sistema Financeiro Mundial, capítulo 11. Então vocês vão fazer todos os exercícios, sendo que as propostas vocês vão desenvolver na plataforma. Ficou claro? E eu vou avaliar como tarefa. Ficou claro para todo mundo? Então é pra gente fazer agora as propostas. Pode fazer agora. Beleza. Eu vou mandar no grupo aqui, inclusive de vocês, para quem faltou. Quem faltou... Sete, vamos ver, vou dar uma semana para essa galera que faltou hoje desenvolver esses 10. Não é bem uma semana, né? Tem até dia 2.
Pessoal, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Eu vou postar a aulinha de vocês agora lá no YouTube para eu poder subir para a plataforma essa aula de hoje.